Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu acabei de fazer uma chamada aqui na comunidade do canal, só que eu vou gravar a tela do celular para ficar melhor. Hoje tem uma live, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, graça e paz, irmãos, hoje tem live às 7h30. Olha aqui no topo do vídeo, tá? Aí o ponto primeiro, né? Nós vamos falar sobre o mistério do oitavo dia, a morte e o Sheol, o trono branco e o lago de fogo. São esses os 3 pontos que nós vamos falar. Aí eu coloquei aqui algumas perguntas da live. Olha no topo aqui, da tela do celular. Então vamos para as perguntas. O lago de fogo dura 1000 anos ou é eterno? Essa é uma pergunta que muitos têm, né? Eu sempre achei que o lago de fogo iria durar eternamente. Mas depois eu percebi que não faz o menor sentido ele durar eternamente. Mas nós vamos explicar as razões do porquê, porque tem textos que dá a entender, que quando você lê, dá a entender que o lago de fogo é para sempre. Pergunta 2. Existe uma localização para o lago de fogo? Aqui tem um erro, né? Lago-se fogo. Lago de fogo, existe uma localização? Existe, tem muitos pontos interessantes que nós vamos ver lá. Uma coisa é o lago de fogo no milênio, outra coisa é o lago de fogo na eternidade. Porque vai mudar a localização. O trono branco é antes ou depois dos 1000 anos? É uma pergunta simples, né? Mas é necessário entender porque faz parte do vídeo. Outra pergunta. Quando se inicia a eternidade? Será que existe um início para ela? Outra pergunta. Se a eternidade não tem nem início e nem fim, como afirmamos que ela se inicia no 8º dia? É sempre o que a gente falou, né? Que no 8º dia vai se iniciar a eternidade. Mas como vai iniciar a eternidade, sendo que a eternidade não tem início nem fim? Vamos explicar sobre isso, e é isso que vai dar entendimento para a gente sobre aquele mistério do 8º dia, no qual Deus pede sacrifícios pelos pecados. Outra pergunta. Por que Deus falou de sacrifícios pelos pecados no 8º dia, se esse dia seria o próprio dia eterno? Esses sacrifícios são literais ou espirituais? Lembra daquele podcast que eu fiz, explicando para vocês isso daqui? Na live de hoje vai ser bem respondido. Aí tem mais um ponto em Apocalipse 20, que é um outro tópico do estudo de hoje. Apocalipse 20 diz que a morte, o Sheol e o mar deram seus mortos para o julgamento. Então temos que tentar entender o que o texto com S ficou duro também, hein, Luiz? O que o texto está querendo nos transmitir. Já eu corrijo isso daqui. Por que a morte está separada do Sheol nesse texto? É uma pergunta, né? Aí eu coloquei... É aqui, embaixo eu coloquei. A morte não está no próprio Sheol? Sim. Então por que diz o texto a morte e o Sheol? Já que a gente sabe que o lugar dos mortos é no Sheol e o lugar do Sheol é o lugar da morte. Então por que diz a morte e o Sheol deram seus mortos? Outro ponto. E por que haviam mortos no mar? Que mar é esse? São pessoas que morreram afogadas? Aqui eu esqueci de colocar o S. São pessoas que morreram afogadas para o mar dar os seus mortos? Ou seria um mar espiritual falando de nações? Como entender isso então, né? Depois dos 1000 anos. Por que João quis destacar esses 3 pontos? A morte, o Sheol e o mar dando os seus mortos. Uma outra pergunta que frequentemente eu vejo nos comentários que as pessoas se confundem, né? Gog e Magog é antes ou depois dos 1000 anos? Pois em Apocalipse 20 diz claramente que é depois dos 1000 anos. Não é? É assim que diz Apocalipse 20. Aí eu continuei aqui dizendo, mas por que alguns afirmam que Gog e Magog é antes dos 1000 anos? Nós vamos explicar isso para vocês na live. De novo, porque já foi explicado no canal. Todas essas perguntas serão respondidas na live de hoje. Então é às 7h30. Tá bom, irmãos? Hoje nós vamos entrar às 6h30 na live. Mais ou menos 6h30, 6h40. Foi o que eu combinei com o Pedro e com o Igor. E aí a gente vai pontuar ali os pontos, ver qual seria melhor a primeira fala, o que cada um vai falar. E aí 7h30 a gente já vai estar bem quente para iniciar a live. Tá bom? No máximo a live é até 9h30. Tá bom? Então é isso daí. Se vocês puderem compartilhar, chamar pessoas para o estudo de hoje, vai ser bem-vindo.
Fiquem na paz então, irmãos. Deus abençoe.